Bom, gente, estamos aí de volta com mais um vídeo, novamente no mesmo assunto de perspectiva. E escolhi novamente mais um exemplo, conforme eu tinha falado no vídeo anterior, né? É um exemplo de perspectiva com dois pontos de fuga. Agora, o que acontece aqui que eu notei aqui nesse desenho? Bom, um ponto de fuga está fora da folha, mas está bem pertinho, dá para calcular ele aqui assim. Seria mais ou menos por aqui, tá vendo? O outro, como vocês podem ver, parece que saiu um pouco deslocado, parece que ele está meio fora. A não ser que isso daqui realmente seja o que seria, no caso aqui, a linha do horizonte. Ela teria que, ela não está reta, ela está meio tombada. Talvez seja isso. O que realmente às vezes acontece. Então a linha do horizonte aqui está tombada. Tá assim. Certo? E aí você então tem o ponto de fuga aqui, que é aquele ponto de fuga que eu falei, né, que é a esquerda, né, a minha esquerda, e para cá você vai ter o ponto de fuga à direita. Então você vai ter os dois pontos de fuga aqui. Eu até tracei aqui para mostrar que no caso são só dois pontos de fuga mesmo, não tem o terceiro. Se você quisesse criar um terceiro, você poderia criar um terceiro, que é o caso do que? O ponto de fuga falso. Né? Então, se quisesse fazer isso, principalmente para esse tipo de desenho, faz sentido. Porque a gente acaba, quando a gente olha para cima, parece que vai tudo. Acontece aquele fenômeno que a gente chama, que parece que vai criar um funil. Né? Então ele vai afunilar para cá. Ah, mas aonde que você vai colocar esse ponto de fuga? Você pode colocar ele em vários lugares. Né? Você pode colocar ele mais próximo ou mais distante, depende do efeito que você quer. Se eu colocar esse terceiro ponto de fuga muito próximo aqui, vai ficar vai ficar bem exagerado. Então vai parecer até que é o que a gente chama de uma perspectiva talvez forçada. Muitas vezes você fala assim que é ponto de vista de rã. É como se você estivesse do chão olhando para tudo e parece que tudo está assim. Né? Se eu pegar esse ponto de fuga e colocar ele mais lá para cima, vai ficar mais natural, mais realista. Tá certo? Só que se você deixa tudo paralelo, ele também não quebra muito o efeito. É claro, nesse caso não é tão alto. Se você quisesse fazer um arranha-céu, aí o ideal seria você criar esse terceiro plano de fuga, ponto de fuga, que nada mais é do que, vamos voltar lá para aquele desenho do bonequinho, do que isso aqui, tá vendo? Ele colocou logo acima o ponto de fuga aqui assim. E é você que escolhe a altura que você quiser. Vai dar mais ou menos esse efeito de afunilamento. Então se ele colocar esse ponto de fuga lá em cima, vai dar menos o efeito de afunilamento do quadrinho. Talvez não vai ficar, desse bonequinho, não vai ficar tão dramático. Igual esse daqui também não ficou tão dramático. E você ainda tem a opção de colocar um quarto ponto de fuga lá em cima. Aí vai acontecer o que a gente chama de efeito de peixe, porque como ele vai subir para cá, o que vai acontecer com as linhas aqui é que elas na verdade vão virar arcos. Então aí fica aquela imagem distorcida, que parece que você está olhando através de um espelho côncavo. Né? Que é aqueles espelhos que às vezes você olha no ônibus, assim, que às vezes deixa as pessoas com o maior carão. Mas fazendo assim também já dá um pouco dessa impressão. Né? Mas nesse caso aqui, então, você teria essa opção de colocar tipo um ponto de fuga lá em cima, mas a gente resolveu não complicar. Né? Então você vê que ele é todo paralelo. Mas ele até parece que dá a ideia de funilamento, mas é mais porque o final dele realmente é mais... tem essa torre, né? Então parece que ele está subindo. Mas aqui é paralelo, tá? Ele fez a construção toda paralela mesmo. Certo? Ok? Bom, e aqui poderia até se discutir que falar assim, ah não, a linha do horizonte é essa daqui de baixo. Sim, talvez ele tivesse não acertado aqui. Se você às vezes errar esse ponto de fuga um pouquinho para cima, um pouquinho para baixo, você vai ver que não vai comprometer tanto o seu desenho.
E eu vou fazer de uma maneira exatamente mais livre assim, né? Então mostrando como que isso aqui funciona. Né? Então eu vou literalmente colocar por cima da folha aqui, só para meio que acompanhar, né, essas linhas aqui. Mas eu não vou fazer elas certinho. E algumas delas já facilitam bastante, né, de você acompanhar. As outras você faz meio no instinto. Elas ficam perfeitinhas? Você pode fazer, construir todas elas perfeitinhas usando régua. Eu vou tentar fazer um desenho um pouquinho mais solto, até voltado mais para quem, vamos dizer assim, deseja pintar, né? Ou fazer arte, vamos dizer assim, menos de animação e coisas assim. Certo? Então aqui, bom, agora eu vou tirar o desenho daqui de baixo. E a gente vai desenhar ele novamente. Eu vou fazer o seguinte, vou até colocar realmente um terceiro ponto de fuga. Só que ele vai ficar, deixa eu ver, esse desenho embaixo aqui não vai dar certo. Vai ter que usar esse lado aqui. A gente vai fazer esse outro ponto de fuga lá em cima. Mais ou menos lá em cima. Ó. Então não precisa às vezes ser, ainda mais quando fica para fora da folha. Para quê? Exatamente o que eu falei, eu vou fazer o efeito mais dramático. Então eu vou refazer aquele desenho, só que eu vou colocar como se fosse um terceiro ponto de fuga, ó, lá em cima, tá? Lá fora, tá até fora do... É como se tivesse aqui assim, acima da folha aqui, eu coloquei bem lá em cima mesmo, que não tem maneira de eu meio que medir. Então eu só tracei umas linhas que vão fazer aquele afunilamento. E agora eu vou desenhar ele e vou finalizar esse daqui. No caso, eu vou usar um pouquinho de nanquim, só para fazer um desenho um pouco mais artístico. Então eu vou começar fazendo o quê? Fazendo igual faz, vamos dizer, se você fosse desenhar um ser humano. Vou fazer uma blocagem bem solta. Vocês vão ver que eu vou rabiscar bastante o desenho. Então começa tipo com esse bloco aqui grande. Essa parte aqui já me ajudou a orientar, essa parte triangular. Então olha como que isso é feito tudo em blocos. E aí você vai acompanhando. Então começa com um bloco bem simples mesmo. Inclusive se vocês gostarem de desenhar paisagens assim, né, paisagem urbana principalmente, aqui já começou a mudar um pouquinho, tá vendo? Ele para cá, ó, a linha tá tombada assim. Eu coloquei um terceiro ponto de fuga, então a minha linha já está mais assim. Aqui não, aqui ela está paralela com aquela de lá. Certo? Então a minha não, a minha eu já fiz ela afunilar todas para cá. Essas aqui são paralelas aqui, então já deu uma certa diferença na aparência do desenho. Bom, então eu fiz o primeiro bloco, agora vocês estão vendo que eles têm alguns recortes. O que acontece? Cada recorte aquele eu vou ver como um outro bloco. Então, por exemplo, aqui eu tenho como se fosse uma caixinha um pouco mais estreita. Então tem essa parte aqui, ó, como se fosse um degrau. Aí lá atrás também, ó, tem outra parte lá que faz como se fosse um degrau também. E para desenho assim mais artístico, sempre bom deixar o lápis mais soltinho na mão. E depois eu vou falar ainda sobre outra coisa, que é essa coisa de deixar o lápis mais soltinho. E é desenhar com ritmo. Então é o que a gente chama de desenho gestual. É muito importante o desenho gestual. Aqui tem...
mais para cá. E aqui vai ter muito de interpretação, porque você vê, você não pode desenhar cada um dos pequenos detalhes. Você desenha alguns detalhes, mas não todos. Então agora dividindo os blocos principais, vou achar agora também, ó, até as janelas que tem ali, as janelas não tem 3 portas, né? Aquelas 3 portas são como se fossem também retângulos, como se fossem caixas, só que estão para dentro. Então só vejo a parte interior. E faz, ó, tem que tudo coincidir. Quando está fazendo um prédio assim, ó, cada parte tem que coincidir com a outra. Isso que é o difícil, é por isso que tem que desenhar a linha inteira. Ter toda aquela parte superior está encaixada, mas a parte interior também. Até as janelas lá internas ali também estão. Até esse... E por enquanto não vou desenhar os detalhes internos. A outra coisa que eu não vou fazer vai ser me preocupar em fazer uma arte igual a dele. Eu estou fazendo uma interpretação. Eu recomendo isso ao invés de tentar fazer arte só ultra realista. Interpretar mais talvez seja mais interessante, te dê mais ferramentas para você poder aprender a resolver problemas quando a sua arte não está tão boa, para você saber como é que conserta ela. E nisso a interpretação. Agora, você só vai ficar melhor realmente com o tempo. Vocês podem, ó, então aqui no caso não, acho que vou aumentar, não ficou pequeno aqui, mais para cima, aqui até que estava certo. É, tem essa coisa também, às vezes quando a gente desenha a gente conversa com a gente mesmo, nem estava... É como se a gente desse instrução pra gente, para ajuda a concentrar, parece. Quem nunca, né? Tá vendo? Às vezes para fazer alguns efeitos bastam tipo uns 2 risquinhos e algumas regiões só fazer um pretinho a mais. Então não é dar, é desenhar bem mais ou menos o que você está vendo, porém desenhar na posição certa, eu estou mais preocupado com a diferença, vamos dizer assim, de tonalidade. Aqui, por exemplo, ó, você vem aqui, desce aqui, então na hora que ele vem aqui para cá, tem que estar como se fosse na mesma altura. Ah, mas o meu ficou um pouco diferente do original, tudo bem, então deixa ele ficar pelo menos na mesma altura. Então pelo menos o seu desenho tem que estar em harmonia com o seu desenho, não com o desenho que você está olhando como referência.
E agora eu vou me preocupar um pouco mais em ajudar a achar um pouco mais das tonalidades que estão ali. No caso hoje eu resolvi usar, estou usando mesmo a lapiseira, mas até usando mais o cantinho da lapiseira. Eu gosto de fazer assim também. Com a lapiseira fica legal. Talvez essa aula interesse mais até a quem busca, vamos dizer assim, pintar. Que mesmo que você não queira pintar, você queira pintar, vamos dizer assim, mais realismo, essas técnicas aqui também funcionam bem. Né? Seria somente você depois trabalhar muito bem todas as texturas que tem aqui. E muita coisa aqui, na hora que você desenha, mesmo que seja uma paisagem urbana, algumas coisas talvez você tenha que trabalhar mais como se fossem texturas e não como se fossem, vamos dizer, construções mesmo. Né? Então, se você está querendo fazer, vamos dizer, uma pegada mais artística, de repente entender isso daqui, tudo que eu estou desenhando aqui agora, por exemplo, mais como se fossem texturas. Então, você tem ali a textura mais ou menos de interior de prédio. Né? Ela tem umas formas meio repetitivas, assim, ó. Vendo? Parece um L de cabeça para baixo com preto. Depois ela tem umas coisinhas, uns dentinhos que descem aqui assim. Faz uma linha para cá. Mas eu não estou ali pensando demais em porta, porque senão eu vou ficar muito preocupado em tentar desenhar uma porta. Aquilo ali dá para ver, esse daqui é tipo assim, parece uma grade. Então a grade basta eu fazer uns tracinhos mais grossos assim, pretos, e já faço a minha grade. Essa daqui eu vou fazer, ó, na verdade, tipo bolinha. Não, mas eu quero fazer quadradinho. Ok, depois você pode ali ficar bem de pertinho e fazer quadradinhos pequenininhos para parecer que é uma grade. Se você quiser cair nesse nível de detalhe, até desenhar dessa maneira também funciona. Porque, agora eu me esqueci o termo, mas é um termo até emprestado da psicologia, que é o Geist. Tipo, é como se fosse, vamos dizer assim, olhasse para as coisas como se elas, na sua amplitude. Talvez quem for mais básico, quem não vai fazer muito sentido o que eu estou dizendo agora. Mas é como olhar para o todo e não se prender nos pequenos detalhes. Até quando se faz os detalhes. E aí é uma estranheza dizer isso, parece uma contradição, mas não é. Você tem que desenhar os detalhes, igual eu falei. A maneira de você não se apegar aos detalhes é olhar eles como se fossem texturas. Então ali tem a textura ali de janela, é tipo um quadradinho mais ou menos. Talvez essa textura aqui você queira trabalhar ela com mais cuidado, mas olha, ela é diferente, a parte de cima dela é toda preta. E aqui eu estou trabalhando tudo como se eu estivesse olhando borrado, vamos dizer. Eu não me preocupo muito em desenhar o detalhe menor. Aí eu posso trabalhar, voltar nessas texturas e trabalhar elas com um pouco mais de atenção. Aqui também, ó. Você vê que não é fácil fazer com cuidado, mas você pode até ter uns... Não é tanto cuidado assim também. Não precisa ser tanta precisão igual... Os tracinhos não tem que ter o mesmo número de janelinha que tem aqui, são só apenas tracinhos. Agora aqui, ó, agora aqui eu acho que já ficou estranho, porque o ideal é fazer o quê? Ó, acompanhar aqui, acompanhar. Teoricamente vão ter linhas aqui de
perspectiva. Aqui também. Então elas têm que acompanhar esse sentido. Né? Se precisar, se você achar que é mais fácil, fazer um monte de linhazinha, vem fazendo elas, ó, até como se você estivesse pautando o desenho. Você pode ver até que no caso, até a achura que ele fez, segue muito a orientação da perspectiva. Isso ajuda a dar movimento para o desenho. É engraçado dizer de movimento num prédio, que ele não vai sair do lugar, mas essas linhas criam interesse ao espectador. Elas geram um interesse maior quando você olha para o desenho. Então agora eu já estou fazendo, né? Só umas linhas mesmo, estou fazendo como ele está fazendo, então acompanhando o estilo, mas não me prendendo a ele. Estou fazendo do meu jeito. Bem soltinho. Espero que você esteja acompanhando aí. Se precisar dar uma pausa. E também não precisa fazer assim, eu quero fazer minha achura diferente. Pode tentar fazer diferente. Eu quero fazer tudo pintadão de preto logo. Fazer um pretão firme. Ok. Pode arriscar, faz. Aí cada pessoa faz de acordo com o que quiser, né? Isso não... Aí é que está a parte da criação. Muitas vezes você pode gostar do resultado, pode não gostar. É sempre isso que tem que ter em mente. Agora, não gostar do resultado pode, muitas vezes a gente vê como um problema e não deve ser encarado desse jeito, deve ser encarado como um aprendizado, para você não ficar decepcionado. O erro quem é artista assim tem que aprender a errar. Eu mesmo tenho errado muito. Vou depois fazer um outro vídeo mostrando sobre outras questões que são mais voltadas para a parte de pintura. Não vou ensinar a pintura em si, mas que pode ser aproveitado para quem se interessa em fazer pintura. Então você vê essa parte aqui, ó, vamos dizer assim, já estou fazendo um pouquinho mais forte, usando caneta. Eu estou combinando, às vezes quando eu quero enfatizar que a linha é horizontal, eu uso essas linhas aqui, e a sombra eu estou usando em outro sentido. Né? Eu quero usar, pode usar assim, você vai ver que também vai funcionar, vai ficar só com outro efeito, certo? Então aí está o esboço, em desenhos, que dá para ver direitinho. Né? E deixa eu ver quanto tempo que ainda tem. Vamos ver o que eu acho que eu consigo fazer mais ou menos aí em uns... uns 20 minutos. Então eu vou usar só nanquim só. E um pincel, não vou nem trocar de pincel. Igual eu falei, vou fazer uma interpretação minha desse desenho, só que usando pincel. Então vou começar pelos traços mais fortes, obviamente, o pincel está mais carregado. Eu gosto de um pincel
Aqui, não estou desenhando muita coisa não, só fazendo meio... como se fossem uns borrões, tá vendo? E vou até puxar aquela janela um pouquinho mais para baixo. Estou tentando segurar bem fraco nesse pincel, ele é um pincel mais velho mesmo. Ele já está meio descabelado. As cerdas dele estão cortadas na ponta, embaixo não. Então, ele faz esse traço, tá vendo? Que não é tão certinho. E eu gosto. Então, assim, eu gostei disso. Então, eu vou tentar aproveitar para fazer efeitos. Então, você vê, às vezes a gente fica preocupado, tanto preocupado em comprar uma coisa nova, assim, mas às vezes exato, você pode adquirir interesse exatamente pelo material já velho, desgastado. Ele pode ser bastante interessante. Às vezes eu faço uns traços assim que eu mal tento encostar, eu acabo às vezes encostando. Aí eu deixo. Então nem tudo aqui também é proposital não. Só que tem muita coisa que... Então eu também não posso. Como eu falei, não estou me agarrando aqui muito a detalhes. E quando chego nos cantinhos, você vê, eu faço meio uns borrãozinhos só. Porque ali a sombra parece que fica mais forte. Então eu tento só, deixo mais forte também. Então é tentar reproduzir no pincel a força da sombra que eu tô vendo? Tem uma sombrinha aqui em cima ali, ó. Tem outra aqui assim. E agora que o pincel vai ficando mais seco, aí eu começo a aproveitar que ele tem esse desgaste dele para fazer igual eu falei, trabalhar essas como que eu tinha dito? Essas texturas, né? É como se fossem texturas, não como se fossem mecanismos. Não é isso que eu estou vendo aqui agora. Estou trabalhando isso aqui como se fossem texturas. Eu acho que eu assisti isso e aprendi isso assistindo. E, assim, de onde que você vê isso aí tudo, né? Eu assisto muita coisa e gosto muito de acompanhar esses artistas até do YouTube aí, do caso, principalmente o Proco. Então muitas vezes eu assisto discussões dele sobre esse tipo de assunto. E depois até comparo com outros que eu também acompanho, tento ver se eu leio alguma coisa naquele assunto para me aprofundar. Né? E essa questão de você, às vezes, sabe, como que eu faço para pintar cenário e tudo, só essa dica, né, de que você pode olhar ela como uma textura, já facilita muita coisa. Agora que o pincel está meio seco, é que eu estou aproveitando bem para... Ele fica seco mais na parte maior assim, mas na pontinha ainda dá para fazer bastante detalhe miúdo. Se você tentar fazer esses detalhes assim quando ele está muito úmido, não funciona. Então tem umas linhas que ficam, tá vendo? Aí fica parecendo, você passa assim, fica parecendo
Linha dupla, parece que eu passei várias vezes, não é só uma passada. Só. O nanquim que eu estou usando no caso, ele é bem forte. Eu uso 3 gotinhas dele aqui. Muitas vezes ele seca de um dia para o outro. Eu jogo umas gotinhas de água e ainda utilizo ele de novo. Agora eu tenho que escolher de novo umas regiões mais escuras. Porque agora o pincel está carregado. Eu gosto muito de fazer assim também, ensaiar como se fosse ensaiar o movimento, ainda mais que eu estou com tinta. Fazer esse topo aqui nesse. Com pincel, se você tentar desenhar todo e qualquer detalhe, fica muito difícil. Não é o mesmo tipo de controle que você tem com lápis. Então, se você é principiante, saiba disso. Então, tem que meio que se desprender de tentar desenhar todos os pequenos detalhes que você está vendo. Não é isso que faz o desenho ficar realista. Esse pincel, como eu falei, é um pincel desgastado e velho, eu tenho até uma forma de segurar ele. Quando eu giro ele um pouquinho assim, eu faço uma linha mais fininha. Dependendo do jeito que eu girar ele, ele faz uma linha mais grossa. Outra coisa que eu faço para muitas vezes tentar fazer um traçado mais leve é usar a ponta do meu dedo apoiando aqui. Então isso me dá mais firmeza na hora de eu trançar. Mas volto a dizer, e é uma parte que eu já tinha falado em outros vídeos, sobre a importância de desenhar sem fazer muito movimento de punho. Movimentar mais o cotovelo e o ombro. E não fazer aquele traçado que eu chamo de traçado penteado, que é cheio de... Pode até ser um efeito interessante, mas inicialmente recomendo conseguir aprender a fazer um traçado mais firme. Ó, aqui deu para trabalhar bem a textura. Vão ter vezes que você vai tentar trabalhar a textura e o pincel vai estar molhado demais. Não vai adiantar muito rasgar o desenho. Então, se você quer trabalhar uma região muito cuidadosa, já diminui o ritmo que você está trabalhando.
Se vocês também estiverem se perguntando, né? Ah, mas aí como é que eu faço para fazer um pincel, né? Assim. Na verdade, esse daqui tá assim porque eu cortei ele assim. Eu cortei ele meio torto para eu poder trabalhar com ele assim. Eu tava com outro, eu consigo reproduzir isso daqui em outros pincéis. A técnica de usar o pincel meio seco é também uma coisa que eu aprendi observando outros artistas. Eu vi no caso um artista que faz, que só usa essa técnica, ele trabalha com pincel meio seco. Às vezes para isso você pode usar um papel higiênico, por exemplo, para tirar um pouco, então você umedece e meio que gasta tinta no papel e aí só depois que você pinta. Mas para isso é importante você ter de repente uma outra folha para testar, para ver a hora que seu pincel vai estar seco do jeito que você deseja. Então você, bom, aqui eu posso usar essa folha aqui. É tipo, aqui está muito úmido, então você vai gastando ele aqui do lado. O problema é essa folha aqui, eu vou encher ela toda. Mas agora tá beleza, agora já deu uma secada ali. Poderia ter usado papel higiênico. E aí agora eu sei que ele já não está. Tá vendo? Tá dando mais ou menos aquele efeito que eu desejava. Mas ainda está meio úmido demais, então eu não estou arriscando ir nas regiões onde eu quero que fique muito úmido. Umas coisinhas aí que eu não sei exatamente o que é, então estou só fazendo uns borrões. E aí tá dando para reconhecer melhor. Também tem só uns pretinhos assim. Agora não pode fazer muito. E aí também tem um outro problema. Às vezes a gente empolga e estraga. O que você fala assim. Então hoje, por exemplo, eu estou aqui, mas talvez vocês estejam olhando falando assim, tá fazendo, né? Mas assim, já fiz muito, já estraguei muito, já quebrei muita cara. Vamos ver aqui agora. Acho que tá bem carregadinho aqui.
Às vezes também tem a questão da gente olhar muito bem para aquilo que a gente está desenhando antes de sair desenhando. Deixa eu ver o que eu estou vendo. Será que é isso? Ah, não é isso. Isso também faz uma influência danada. Mas assim, aqui esses detalhezinhos você já vê, já estou em outro ritmo, fazendo muito menorzinho, tentando ser o mais preciso possível, não errar. Aí aqui já estou desenhando com punho mesmo, estou com a mão bem apoiada. Então, é o que eu falo, existem ritmos diferentes que você pode ter durante a execução. Não tinha acabado a memória, mas eu consegui apagar um pouco mais, então vou continuar. Foi uma pequena pausa, então vai ter uma emenda aqui nesse momento aí. Vou agora tentar finalizar isso aqui. Vendo, não vou nem seguir. Resolvi que não vou seguir a mesma orientação que está. Aqui eu não gostei muito não. Aqui acabou dando um efeito que eu não queria. Acontece isso também, mas aqui eu não estou ligando não. Eu gostei desses borrões que deram aqui.
Bom, eu acho que me daria por satisfeito aqui. Ficou nenhuma grande obra de arte, mas acho que eu atendi ao que eu me propus. Poderia jogar um pouquinho mais de detalhe aqui, talvez. Se de repente poderia virar uma aquarela, jogar um pouquinho de cor. Eu gosto muito de trabalhar aquarela com nanquim. Jogar uma corzinha mais por cima. Mas enfim, seria uma pegada mais voltada mesmo para pintura, onde você não tem que desenhar às vezes tantos detalhes para conseguir ter aquele gist, né? Aquele, o big picture, né? A visão geral, né? Olhar o que é, sem às vezes se prender a tentar desenhar todos aqueles detalhes. Então, visualizar construção meio como se fosse uma uma textura. Então tá aí. Bom, agradeço aí a paciência de vocês. A arte pode ficar melhor. Será que fica melhor se a gente jogar uma caneta? Acho que de repente fica. Vou tentar fazer o seguinte. Aproveitar que eu estou com uma caneta aqui nanquim. Essa arte não me convenceu. Então acho que vou tentar dar um toque final nela ainda. Com nanquim. Apesar de eu estar trabalhando com nanquim, é só para conseguir fazer uma linha mais firme, principalmente mais reta. Aqui eu acho que eu avacalhei.
tentar fazer assim. Consertar isso que me incomodou. Vou tentar disfarçar. Com isso eu descobri, vamos dizer, uma nova textura. Então acabei não fazendo, só usando pincel. Mas foi porque eu apressei muito. Agora acho que
de repente me agradou mais. Então é isso aí. Obrigado e até a próxima.